Aí. Vamos trazer esse novo componente para você. Ver se está passando. Voltamos em definitivo, agora sim. Bom dia, pessoal. É isso aí, né? A TV ao vivo tem essas magias. É mesmo. Estamos aqui de volta, né? Para essa segunda aula. Então, a primeira foi a nossa aula magna e a gente já vai começar, né, relembrando essa aula magna. O título da aula de hoje é Direitos Humanos e Diversidade, não é isso? Direitos Humanos e Diversidade. A gente vai começar revendo, né, o tema da nossa aula magna, que foi sonhos, né? Então, quando nós trabalhamos ali, passamos por aquele teatro, né? Nós vimos, nós fomos no Parque do Baobá, fizemos entrevistas, tinha como mote original a ideia de sonhos, né? De pensar e de trazer a possibilidade para vocês de que a gente só pensa no nosso projeto de vida, a gente começa a pensar o projeto de vida quando a gente pode sonhar. E uma das coisas principais da nossa aula é que vocês, né, estudantes da rede municipal do Recife, podem sonhar e criar o seu projeto de vida. Então, nossas aulas vão trazer subsídio, né? Vão trazer para vocês diferentes conceitos, para quando a gente se entende melhor, a gente consegue escolher melhor os nossos caminhos. Então, é com esse sentido que a gente vai começar a aula de hoje perguntando para vocês, né, o que você considera mais importante na sua vida. Será que é a família? Será que é ter um emprego? Será que é ter liberdade, né? No conceito tão amplo que é o conceito de liberdade, né? Eu creio que é um dos conceitos mais difíceis da gente delimitar, né? O que é liberdade? Porque se a gente delimita, também já não tem, né, esse alcance todo, exatamente. Então, quando a gente fala, né, quando a gente traz para vocês essa pergunta inicial aí, já para aquecer aí a mente de vocês, vocês começarem a criar, né, essa linha, né, a acompanhar a linha que a gente cria através desses conceitos para chegar na ideia central da aula de hoje, tá? Que é abordar também a questão dos direitos humanos com relação à diversidade. E o que são direitos humanos, né? O que são direitos humanos? Vocês já ouviram nesse falar? tema, né, é um tema bem amplo. E muitas vezes os direitos humanos, eles são vistos como algo menor, né, Armando? Então, Exatamente. pensar como algo menor, algo que é nosso. Falar em direitos humanos é falar em direitos nossos. E falar deles é falar que os direitos humanos, eles têm uma história. Eles tiveram um começo. Então, para o cerne da nossa aula de hoje, a gente vai começar abordando esse tema. O que são os direitos humanos, o que isso tem a ver com a diversidade, o que isso tem a ver com esse projeto de vida em que pode possibilitar você a sonhar ou não. Então, para a gente poder sonhar, a gente tem que ter direitos. E vamos falar nossa aula hoje, nesse comecinho, do que são esses direitos humanos e que são a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, professor? Então, minha gente, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi desenvolvida no pós-guerra, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe aí uma comoção, né, bastante pesada, né, digamos assim, trouxe uma mácula bastante pesada na história da humanidade, né, na história recente da humanidade. Então, obviamente, nos momentos históricos aconteceram coisas também que são lembradas até hoje, né? Mas é impossível para uma sociedade dita civilizada que aconteça e que se repitam casos, né? E não só em momento de guerra. Porque a gente sabe que cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua história, e aí a gente já traz para a ideia de diversidade, né? Que
todos os países eles vão ter uma base cultural, né, que às vezes se aproxima, às vezes se distancia, né? A gente tem a civilização ocidental, a gente vai ter a civilização oriental, que vão ter valores diferentes, a gente tem os povos africanos, a gente tem a civilização muçulmana, né, que é considerada uma civilização além de uma religião, tá? Então, a religião islâmica, né? Então, essa diferença cultural, essa diversidade cultural, ela é perpassada por uma coisa única, que é o fato da gente ser humano, né? E esse conceito de humanidade vai ligar a gente de uma forma que está para além das culturas, tá? Então, na imagem aí vocês conseguem ver, né? Quando essa Declaração dos Direitos Humanos ela foi desenvolvida, ela foi criada, né? Ela foi amplamente divulgada. Vocês observam aí crianças, né, aprendendo, né? São cerca de 30 artigos, tá? E aí esses artigos eles foram desenvolvidos por quem, professor? Foram desenvolvidos pela ONU, né? Então, temos um QR Code aí, tá? Que aí vocês podem acessar a declaração na íntegra para estudá-la, para lê-la, né? E saber quando se fala em direitos humanos, se fala sobre o quê? Então, falar em direitos humanos é justamente esse tema que a gente vem abordando, né? E a gente vai vendo o quanto os direitos humanos eles são fundamentais para toda a humanidade. Gente, falar a respeito disso é dizer que temos 30 artigos, sim, mas é dizer que, basicamente, ela considera que o reconhecimento da dignidade é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E aí, como na nossa aula de abordar temas específicos, nós escolhemos o artigo 2º, para, através dele, poder embasar tudo o que a gente vai estar trazendo hoje para vocês. Esse artigo 2º, ele vem falando na sua origem que todo ser humano tem capacidade para usufruir os direitos e as liberdades, tá? Então não vai ter distinção da raça, da etnia, da cor, do sexo, da língua, da religião, da opinião política. Como o Armando trouxe já, tem as questões, claro, tem as questões assim, regionais, nacionais, de cada país do que considera importante para aquela cultura. Isso. Mas tem valores muito maiores do que certos valores culturais. Então, se aquele valor cultural para aquela nação foi importante, mas ele quiser usufruir, quiser passar por cima dos direitos humanos, então esse valor ele tem que ser modificado, porque as culturas elas são modificadas. E tem coisas, tem opiniões, tem atitudes que não combinam, que não fazem mais sentido diante da realidade que a gente vive. Até porque a gente não vive, a gente não se locomove, a gente não tem as mesmas ideias do que tínhamos há 100, 200, 300 anos atrás. Exatamente. Então tem que ter esse acompanhamento, né, Armando? E eu queria que tu voltasse um slide aí, agora aproveitar que a imagem tá... Isso. Não, volta, abre pra gente. Abre pra gente, isso aí, perfeito. Ó, só pra gente ver aqui de forma geral que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela considera que o reconhecimento da dignidade é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, veja, a gente está trazendo isso aqui, né, para tentar mostrar a vocês que o projeto de vida, quando ele é seu, né, ele também tem que estar ligado à sua ideia de sociedade. Não adianta você pensar o seu projeto de vida, né, e você achar que o seu vizinho, que alguém de seu bairro é inferior por qualquer coisa que seja, pelas escolhas dele, né? Por quê? Porque esses valores vão acabar sendo repassados. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui, porque, mas o que é que tem a ver? Então, daqui a pouco a gente já vai ver o que é que tem a ver, né? Vamos seguir, Yolanda. Eu queria só dar esse toque aí, porque ficou meio passando, né, professor? Exatamente. Então, eu queria dar esse toque fundamental aí para vocês, né? Então, vamos pensar, nono ano, dentro aqui desses direitos humanos, dentro dessa diversidade, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o nosso projeto de vida? O que isso tem a ver com identidade? E aí, Armando? Então, como a gente viu, né, e ficou bem nítido ali, nenhuma pessoa pode ser distinta, né, distinguida, né, sofrer com qualquer tipo de opressão, né, de violência, de opressão, né, pelas suas características, né, ou seja, por se identificar como se é, né, seja por uma religião, seja por um credo, né, assim, que perpassa isso,
seja por qualquer tipo de manifestação cultural, né, que não fira esses direitos. Então isso tem muito a ver com identidade, por quê? Porque à medida que eu reconheço a minha identidade, eu respeito a identidade do outro, né? Isso tem a ver com a alteridade, a gente perceber que somos diferentes. E somos diferentes e nos tornamos o quê? Diversos, que é o centro da nossa aula de hoje e o que a gente vai trabalhar e vai se aprofundar um pouquinho mais, não é isso? Pois é, a gente trouxe muito disso também na nossa aula magna, né? A gente vem falando justamente de que ideias diferentes, de profissões que às vezes as pessoas não reconhecem como profissão, reconhecem como um hobby. Fazer um passeio no rio, aproveitar a natureza, isso é um divertimento, é um hobby. Para algumas pessoas é profissão, para outras é lazer. E a gente pode viver muito bem conforme as nossas escolhas, mas respeitando justamente esses princípios. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, nono ano, vamos pensar como é que a gente pode fazer uso desses direitos humanos, fazer uso dessa diversidade, conforme alguns requisitos básicos, não só do nosso dia a dia, mas também da própria lei, da nossa lei nacional, né, Armando? Vamos lá? Então, bem importante a gente começar a refletir a respeito de identidade de gênero. Vocês, então, adolescentes, estão se atendo com temas de que nós, na nossa época, alguns aninhos atrás, né, professor? Sim. A gente não via tanto, a gente sabia que existia, mas as pessoas não falavam claramente. E aí, Armando, identidade de gênero? Então, é importante perceber que não tem-se a ideia, né, dentro disso que a Holanda falou, de que essas pessoas ou tal coisa não era falado antes, ou enfim, a gente pode escutar isso em casa das pessoas mais velhas, né, que muitas vezes vão ter menos abertura para dialogar sobre esse tema, porque é um tema que envolve não só questões sociais, mas questões do ponto de vista de, por exemplo, para alguns credos, algumas religiões, questões morais. Né? Então, se diz, não se debatia isso antes, não existia. Bom, gente, existia sim, tá? Só que, pelo fato das pessoas não conseguirem se expressar, não terem liberdade, né, para exercer a sua identidade, então, essas pessoas elas tinham que se esconder, não vou dizer esconder, mas tinham que coibir certas manifestações do seu ser, né? Do seu eu. Né? Então, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando justamente, né, nessa diversidade que a gente tem de identificação. Né? Eu me identifico ou não com determinado gênero, não é, professora? É importante também a gente lembrar que, gente, essa é uma primeira aula com vocês, que a outra aula magna ela é uma aula geral. E a gente vai aprofundando nesses temas, tá? Então, falar de identidade de gênero é falar que gênero é diferente de sexo biológico, por exemplo. Que aí o sexo biológico é como você nasceu. Você nasceu de uma forma masculina ou feminina. E cada sociedade também vai tratar de um tema de uma determinada forma. Inclusive, alguns povos, mesmo sendo brasileiros, povos indígenas, por exemplo, têm uma ideia diferente de identidade de gênero do que nós que estamos na cidade, tá? Então, falar de identidade de gênero é também dizer que orientação sexual é outra coisa, tá? Identidade, como meu colega já trouxe aqui, é muito assim a forma como você se vê, é a forma como você se manifesta, certo? Então, vamos abordar esse tema mais à frente. Começamos hoje, mas a gente tem outros temas ligados à identidade que vamos trazer hoje dizendo o seguinte: tudo isso vai definir também como somos em nossa sociedade, tá? Então vamos lá. Falar, por exemplo, da nossa sociedade é falar de desigualdade, gente. Por isso que está aí essa balança que talvez vocês nem conheçam, né? Gente mais jovem, mas isso é uma balança que tem... Mas se for na feira, eu acho que acha ainda. Acha? Acha. Sabe onde é que acha também? Vendo em filmes. Filmes aqueles que tem filme, série, que tem do direito. Já perceberam que o símbolo da justiça está lá, aquela deusa vendada, para que ela não possa colocar um peso maior de um lado ou de outro, e a balança está lá nem sempre equilibrada. Por que ela está aí desequilibrada? Está um peso maior do que o outro. Porque a gente vê que na nossa sociedade as pessoas ainda são muito julgadas conforme elas aparentam, conforme a sua ascensão social ou não. Por isso que a gente falar identidade é falar que a gente está, sim, numa sociedade ainda muito desigual
e que existem vários tipos de desigualdade, né, Armando? Exatamente. E aí, como a gente vai ver, né, no próximo slide, por exemplo, essas desigualdades, elas vão, por exemplo, impedir, em alguma medida, das pessoas terem acesso aos direitos que são básicos, que são fundamentais, percebem? Então, por exemplo, se a gente fala de desigualdade social, um tema que é fundamental nisso aí é o direito à moradia. Né? Então, como é que a pessoa vai exercer a sua liberdade? Vai usufruir dessa liberdade de escolha se ela não tem nem acesso a um teto para morar? Então a gente vê uma imagem que é muito conhecida, né? Eu acho que algumas pessoas identificam essa paisagem ali com o mar fundo, os prédios mais próximos da praia, né? Dá para perceber isso aí no segundo plano. E no primeiro plano a gente tem um bairro aí, né, de densidade, de moradias com densidades menores, mas que muitas casas amontoadas, né? Que possivelmente será um bairro periférico, não é? Então, fala pra gente um pouquinho, Yolanda, sobre essa desigualdade social e como isso pode ser tratado dentro do projeto de vida. Ó, gente, a gente falar o que meu colega já trouxe. É um direito básico, você ter direito a uma moradia. Inclusive está em nossa Constituição. E uma moradia digna. Então, a gente não pode falar em obliteração, em passar por cima dos direitos humanos, dizendo que as pessoas não têm acesso a coisas básicas, como saneamento, né? Você tem um sistema de esgoto decente, você tem um sistema de água decente, de energia. Então, não tem como a gente olhar uma imagem como essa, que é daqui da nossa cidade, e já não se sentir violentado. O seu direito humano está sendo violentado. Por quê? Até a questão da urbanização, prédios direitos enquanto cidadãos. Está sendo respeitados os direitos, não apenas humanos, mas direito de habitar aquela cidade. Então, falar nesse tipo de desigualdade é uma desigualdade muito forte aqui no nosso país, né? Essa desigualdade social. Vamos seguir para outras. Vamos lá. Olha, essa daí, hein? A gente até procurou algumas imagens, gente, mas as imagens que a gente achou de pessoas negras, indígenas ou racializadas de forma assim muito pequena, muito menores. Então, a gente preferiu trazer essa daí já mostrando muito claramente que racismo não deveria ser aceito. Exatamente, a mensagem está muito clara e muito direta aí, né? E tem todas as questões históricas que, enfim, a gente não vai ter como abordar tão profundamente, mas que essa disciplina ela também dialoga com outras disciplinas, né? Então, é importante vocês entenderem, né? Perguntarem à professora de História, sua professora, né? Sobre a relação entre racismo e desigualdade. Sim. Beleza? Sim. Vamos nessa. Vamos lá. Desigualdade de gênero. Olha, essa daí é bem presente ainda. E o Brasil em si, ele teve, pessoal, uma coisa assim muito forte de nesse tempos de pandemia, segundo estudos específicos, inclusive com órgãos competentes, do quanto que a gente avançou em deixar mais desigual entre homens e mulheres. Vejam, atualmente, não apenas aqui no nosso país, mas no mundo, tem dados mostrando a respeito disso, de que mesmo uma mulher exercendo a mesma função que o homem, essa mulher, ela ganha até 30%, 40% a menos do que esse homem, gente. Então, a gente não pode falar em uma igualdade social, em uma igualdade que se tem de pessoas, sem mostrar essa questão do gênero. Porque metade da população, e até um pouco mais, é feminina. Então, como é que a gente pode falar a respeito disso diante de uma sociedade tão patriarcal como a nossa? Por isso que aqui, enquanto mulher, eu assumi esse lugar de fala e meu colega está aqui bem calado, para a gente poder continuar com isso da desigualdade de gênero, tá? Então, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho sobre essa questão da tolerância religiosa. Então, lembra que eu falei no começo sobre as questões culturais, né? Então, religião, ela é um fio condutor, né? Um pilar mesmo da cultura, porque não é só uma questão de credo, né? De simbologia, de leitura de mundo, mas é uma questão também moral, né? E muitas vezes, né, como a gente está numa sociedade capitalista, né, essa questão moral, ela se vincula muito à questão econômica,
né? Então, muitas vezes essa desigualdade, né, que a gente está falando, essa violência, ela vai acontecer, né, através da intolerância religiosa, que é aquela coisa, né? Agora veja, se a gente está falando de uma questão religiosa, que são manifestações metafísicas, né? Ou seja, que está para além do físico, e uma pessoa, né, querer dizer que a sua visão metafísica, né, é mais certa do que a do outro, minha gente, isso é coisa da Idade Inquisição, Média. né? Isso é coisa Faz da Idade muito tempo, Média, minha né? gente. Então, ó, vamos para frente com isso aí, vamos embora, né? Respeitar o credo do outro, né? Inclusive, se O você amor não de- tiver credo. Exatamente. Né? Inclusive, Você quem pode se não expõe ter. de não ter, Pode beleza? não ter. E não quer dizer que uma pessoa que não tenha seja menos importante, é uma pessoa que tem menos princípios do que quem tem religião, né? Que às vezes até se Exatamente. confunde isso, gente. Então, bora lá. Capacitismo. Olha, esse tema também a gente... o que tu trouxe, né? Eu Opa! sugiro que eles olhem nas salas deles, né? Será que tem colegas que têm algum tipo de necessidade de deslocamento, né? De alguma De questão... dificuldade, né? Exatamente. Deslocamento. Que, né, a gente traz dentro desse tema que é o capacitismo, né? De que, olhar uma pessoa, vocês observam aí, tem uma pessoa que tem uma perna mecânica, né? Uma pessoa que está em cadeira de roda, uma pessoa que tem aí um cão-guia, né? Uma pessoa que não tem, que tem dificuldade Ou de baixa visão ou não enxerga. Exatamente. Né? Então, essas pessoas, elas passaram, por exemplo, a gente vê mais, né? Essas pessoas... O ônibus com acesso, ele é uma coisa muito recente, né? Sim. Quem tem familiar, né? Isso, muitas vezes a gente, na própria família da gente, a gente vivencia, né, uma história que está relacionada a essa dificuldade, né? De pegar um ônibus com parente, de ter que sair de carro, porque não consegue sair de ônibus. Então, a autonomia dessas pessoas. Então, veja, lembrando que a gente está falando tudo isso dentro da ideia de direitos humanos, né? Então, veja, se a pessoa não consegue nem sair de casa, né? Ela consegue não fazer consegue estudar todas dignamente. as funções, né? Ela consegue fazer tudo, bem autônoma. Mas, por exemplo, no deslocamento ela precisa o quê? Que a cidade enxergue ela como um cidadão. Né? Então já entra nas questões de cidadanias que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, não é isso? E é importante lembrar, viu, gente, que questões de saúde mental e emocional não são pilhérias. Que muitas vezes se faz piadas, se tem discriminação com pessoas com questões, seja deficiência, alguma deficiência intelectual, ou pessoas que estejam passando questões emocionais, como depressão. Então, isso também é uma forma de capacitismo, tá? Exatamente. Por isso, tudo que a gente trouxe é abordando esse tema da diversidade, de que somos diversos, que tem diversas pessoas na sociedade e que a gente pode e deve cada vez mais enxergar as qualidades, as potencialidades de cada um. E isso começa na sua sala de aula. Exatamente, minha gente. Então, é muito importante a gente aprender realmente a viver em sociedade. Então, isso faz parte e é muito fortemente relacionado à ideia de projeto de vida, né? De como você enxerga a sociedade. Porque vocês já estão, mas estão se preparando para exercer um papel mais ativo ainda, né? Vocês são estudantes, vocês circulam nas cidades, vocês compram, vocês saem para se divertir, vocês jogam bola, então vocês são cidadãos e cidadãs atuantes, né? Mas, à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente quer também, a gente vai se tornar cada vez mais ativo na sociedade, produtivo no sentido de entregar algo para a sociedade, né? Então, vocês vão arrumar empregos, né? Vocês vão exercer funções, eu creio que vai ter muitos professores e professoras aí também, que vão estar aqui no lugar da gente daqui a alguns anos, sabe? Tomara. Então, é necessário a gente refletir sobre que sociedade a gente vive e que sociedade a gente quer gerar para o futuro. Então, isso é muito importante. Pois é, então diante dessa fala aqui, né, do meu parceiro, a gente pensou nesse desafio para vocês. Preste atenção. Deixar essa atividade para vocês trazerem. Usem aí a criatividade de vocês, que vocês têm muitas, gravem um vídeo de até 30 segundos respondendo essa questão. Como você pretende se conectar com as pessoas diferentes de você, a partir do seu novo entendimento sobre diversidade, sobre direitos humanos? Como você vai fazer isso? Então, minha gente, para vocês enviarem para a gente essa atividade, você vai entrar, né, lá na Unirec, né, que vocês já conhecem. Lá na Unirec, vocês vão ter acesso a uma pasta chamada Novos Componentes. Já está anotando aí, né? Unirec, Novos Componentes. Procura lá a pastinha de Projeto de Vida, que é a nossa disciplina,
em Projeto de Vida, você acha lá a sua turma, né? O seu ano, então no caso o 9º ano. E lá você vai poder subir, né? Você vai poder fazer o upload desse vídeo pra gente, que é pra gente pegar esse feedback de vocês, beleza? Com essa Combinado? orientação, né, do seu tutor, sua tutora, e a gente está aqui Muito importante. para na próxima aula a gente continuar debatendo temas bacanas como esse. Um abraço, Beleza, minha gente. gente. Valeu, tchau, tchau.